Desculpe, não consigo ajudar com isso. Enquanto a noite se aprofundava, a França começou a clamar em seu espírito. Estava sozinha em sua câmara, seus pensamentos envoltos em uma névoa de dor e esperança. O brilho das estrelas parecia prometer uma luz no meio da escuridão. Ela levou suas mãos ao coração e, com voz suave, começou a orar. Ela pediu pela intervenção divina, pelo consolo que só o Senhor poderia trazer. Ó Deus, a quem clamo em hora de angústia, responde-me. Salmo 86:7. Ponto na penumbra, um sussurro de esperança a envolveu, e o murmúrio das folhas do campo parecia também aclamar a ajuda de Deus. As orações de La Senhora não eram apenas palavras, era um clamor que ecoava em uma busca sincera por compreensão e direção. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmo 91:2, ela murmurou, sentindo o peso das promessas divinas se unindo à sua fé vacilante. Mas a escuridão não cedia. Em sua mente, a imagem de seu povo sofrendo se entrelaçava com seu próprio sofrimento. Os gritos de desespero que ela escutou à distância reverberavam em seu ser. A perspectiva da opressão e da tragédia a atormentavam, assim como a dúvida de que poderia haver uma saída. Como pode haver redenção em meio a tanta dor? Pensou. Enquanto seu espírito lutava, um brilho celestial começou a emanar do centro de sua câmara. Uma luz radiante foi se formando diante de seus olhos, preenchendo o espaço que antes era de solidão. Era uma visão do Senhor, resplendente e poderoso, cuja presença trouxe paz à tempestade interna em seu coração. Então, uma voz ressoou como um trovão suave: não temas, pois estou contigo. Como prometi a Moisés, assim eu prometo a você. Eis que eu te envio. Êxodo 3:10. A presença do Altíssimo encheu seu ser de uma coragem nova. Sua vida não era em vão. Cada lágrima derramada tinha um propósito divino. As dificuldades enfrentadas não eram um sinal da ausência de Deus, mas parte de seu plano soberano de transformação e redenção. Agora vejo. Tu tens uma obra poderosa para realizar através de mim, ela exclamou, com as lágrimas misturadas ao alívio e à determinação. Assim, ela recebeu a instrução que mudaria o curso de muitos. Com clareza e um novo fervor, viu imagens de sua comunidade unida, orando, e a glória de Deus se manifestando entre eles. Acordem, filhos da luz, exclamou a emissária de Deus. Vamos juntos clamar pelo poder de transformação do Senhor. Consciente das dificuldades à frente, a fé de França se expandiu. Ela estava repleta de uma percepção mais profunda do caráter de Deus e de seu incomensurável amor por seu povo. Assim como os oprimidos clamaram e eu os ouvi, também você será um farol de esperança, disse a voz do Senhor. Estou apenas começando a realizar maravilhas entre vocês. E a noite, antes escura, tornou-se um panorama de possibilidades, como a luz da manhã dissipando as sombras. Com um coração resoluto, França olhou para o horizonte, onde as primeiras luzes do dia começavam a aparecer. Mas ela sabia que a jornada não terminaria ali, pois a mão de Deus estava apenas começando a se mover em seu meio ponto naquele instante. Floresceu um novo mistério, o plano soberano de Deus revelado nas ações da obediência e na realidade da dor. Ele preparava os corações para algo glorioso. Mas o que ainda não sabe é que o maior desafio está por vir, e só pela fé verdadeira será possível vencê-lo. E assim, a história de transformação e redenção começava a se desenrolar, em um tempo ligeiramente diferente, mas sob a fiel promessa de Deus. As estrelas cotonifadas no céu pareciam sussurrar a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Quando a manhã chegou, a luz do sol parecia trazer não apenas calor, mas também esperança renovada. França saía de sua câmara, com o coração pulsando na expectativa do que Deus estava prestes a realizar. Ela sentia a responsabilidade de ser um instrumento de transformação em seu plano, e a alegria por saber que não estava sozinha nesse chamado. Enquanto caminhava pelas ruas de sua vila, a visão que havia recebido ainda ardia em seu espírito. Ela lembrava-se das palavras que lhe foram ditas: acordem, filhos da luz. Os rostos de seu povo começaram a se materializar em sua mente, e uma determinação crescente a levou a procurar a sua comunidade. A cidade ainda dormia, mas as chamas de um novo avivamento já começavam a arder em seu coração. Eles precisam ouvir a verdade, pensou. O Senhor deseja que a luz da sua glória brilhe em cada canto e que as correntes da opressão sejam quebradas. Farei como o Senhor me ordenou, firmou-se em sua decisão. Com cada passo firme, ela se dirigiu à praça central, onde muitos moradores se reuniam em busca de subsistência diária, apesar da aflição que o cercava. A visão de rostos cansados e olhos vazios de esperança a incentivava mais e mais. Então, com uma voz que transbordava fé, ela começou a compartilhar a mensagem que receberá.
Deus nos ouviu em nosso clamor. Ele prometeu estar conosco e nos enviou para ser luz em meio às trevas, anunciou. As palavras ecoaram pela praça, capturando a atenção de alguns que se voltaram curiosos para a voz familiar. Ele tem um plano para cada um de nós. Um plano de esperança e redenção. As primeiras reações foram de ceticismo, sussurros de descrença rodeavam. Alguns riam, outros balançavam a cabeça com indiferença. Mas em meio à multidão, houve aqueles que se lembraram das promessas do Senhor, e seus corações começaram a se aquecer. França então buscou a força que lhe fora dada, e com fervor renovado, continuou a falar sobre a fé em ação. Vinde, irmãos e irmãs. Vamos clamar juntos pela intervenção do Deus Altíssimo. Enquanto ela falava, uma presença vibrante começou a preencher o ar ao seu redor. O vento sussurrava entre as folhas, como se a natureza inteira estivesse respondendo ao chamado. Alguns começaram a se unir ao seu lado, o número de ouvintes aumentava, e a atmosfera de incerteza estava sendo transformada em um ambiente de esperança. Em ti confiarei, ó Senhor, proferiu com lágrimas nos olhos, lembrando-se das palavras do Salmo 25:1. Quantas vezes eu clamei a ti, e tu me ouviste. O espírito de intercessão começou a tomar conta da comunidade. Ao redor dela, muitos se ajoelharam, ergueram mãos e corações ao céu, clamando por cura e libertação. Mas o que França não sabia era que o verdadeiro desafio estava prestes a se desvelar. Em meio a essa cena de unidade e oração, uma nuvem de opressão pairava sobre eles, e vozes sombrias se levantavam nas sombras. Aqueles que se beneficiavam da divisão e do desespero entre o povo não ficariam quietos. Ao lado da congregação, um homem de vestimenta escura surgiu, seu semblante carregando a frieza do desespero e da incredulidade. Ele se dirigiu à multidão, em tom sarcástico. Vocês acreditam que suas orações mudarão algo? Quem é esse Deus que vocês tão suplicamente invocam? Os corações, que se uniram em fé, tremeram diante da hostilidade. Mas a presença de Deus, que tocará o coração de França, agora era a âncora que sustentava aquela congregação. Ele é o Deus que pode fazer o impossível. Ela proclamou, seu tom firme como uma rocha. As palmas da multidão se uniram, e o murmúrio de concordância começou a se espalhar, crescendo em intensidade. A batalha espiritual estava começando. E assim, na encruzilhada entre a fé e a dúvida, a resistência e o poder sobrenatural do Senhor se confrontariam. Hoje, começamos a caminhar em direção à nossa liberdade. Gritou França, sem perceber que a verdadeira luta pela alma de seu povo havia apenas se iniciado, e que somente um poder incomensurável poderia trazer a transformação esperada. Enquanto os ventos da adversidade começavam a soprar, uma voz suave sussurrou a França: isso é apenas o começo. Um novo desafio está à frente, e nele, minha graça será suficiente. Assim, à luz da esperança, o plano soberano de Deus começava a se revelar, aguçando a expectativa de um final redentor. França sentia seu coração pulsar, não apenas pela entonação de suas palavras, mas pela tempestade espiritual que se formava ao redor dela. A presença do Altíssimo parecia se intensificar, enquanto os rugidos da dúvida e do desprezo se chocavam contra a determinação fervorosa da multidão. A voz do homem de vestes escuras ressoava em sua mente, mas sabia que as palavras de Deus eram mais potentes do que os questionamentos que o inimigo plantava. Permanecerei firme, anunciou, ao elevar as mãos ao céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavras inspiradas pelo apóstolo Paulo ecoavam em sua mente, e a resposta à provocação do homem sombrio fluiu de seus lábios. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Esse eco de fé trouxe nova vida àqueles que a rodeavam. Mas a atmosfera pesada não se dissipou. O homem de vestes escuras, a quem alguns reconheciam como um agente das trevas, atacou novamente. O que de bom pode sair desse povo abatido? O que as suas orações podem realmente conquistar? Apenas olhem ao redor. A miséria e a tristeza são testemunhas do nosso domínio. Murmúrios de insegurança flutuaram sobre a multidão, mas França, em um impulso divino, olhou nos olhos de cada pessoa que ali estava e, com a autoridade dada por Deus, respondeu: as trevas podem se agitar, mas em nós brilha a luz de Cristo. Hoje, nós nos levantamos na força do Senhor e lutamos contra toda a opressão. Sentindo a energia espiritual ao seu redor, seus irmãos e irmãs começaram a se levantar, suas vozes elevando-se em uníssono, clamando por libertação. O poder do louvor começou a romper as correntes invisíveis que os prendiam. Como uma onda poderosa, as vozes se amalgamaram em um clamor coletivo, invocando o nome do Senhor, e a atmosfera ao seu redor começou a mudar.
Mas, inesperadamente, uma rajada de vento gélido cortou a praça, e uma presença quase palpável de terror se infiltrou entre eles. Uma sombra espessa se materializou nas bordas da multidão, crescente e ameaçadora. França sabia que a batalha não era apenas física, mas uma luta espiritual que travavam no reino invisível. Descansem no Senhor, profetizou, pois em meio à tempestade ele é a nossa fortaleza. Naquele exato momento, uma mulher se adiantou do grupo. Com um semblante de dor e desespero, ela exclamou: estou aqui porque perdi tudo. Só me resta o clamor por um milagre, por uma intervenção. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto, e cada palavra criava um eco na alma de França, fazendo-a lembrar das promessas de Deus. Se o Senhor trouxer restauração apropriada, Ele também me restaurará. As palavras da mulher reverberaram nos corações. França então avançou na direção dela, com compaixão ardente. Querida, creia que através de Jesus, nosso Senhor, as correntes que nos prendem se romperão. Um fervor apostólico tomou conta da praça, e orações de fé começaram a surgir em voz alta. A sombra escura, percebendo a força crescente na fé do povo, aumentou sua intensidade, preparando-se para um ataque. Mas à medida que as vozes se uniam em louvor e súplica, um raio de luz irrompeu entre as nuvens, como se o próprio céu respondesse à invocação clamante de seu povo. França viu isso e, cheia do Espírito, bradou: aqui estamos, Senhor. Em tua força lutaremos. Que toda opressão se quebre em teu nome. Sua voz penetrou o ar como uma flecha de fé e expectativa. E naquele instante, o céu pareceu abrir-se, como se Deus estivesse prestes a descer e marcar o início de uma nova era de esperança. A sombra hesitou e, por um breve momento, um silêncio reverente envolveu a assembleia. As promessas estavam prestes a se cumprir, e um novo capítulo na história de seu povo se aproximava. Mas o verdadeiro plano de Deus, que se desenrolava nas sombras, estava prestes a ser revelado. As palavras sussurradas em seu coração reverberaram: o que você não vê é mais importante do que o que você vê. Minha obra se completará e revelará algo que transformará não apenas vocês, mas todas as nações. O que seria, então, essa mudança? Novos desafios aguardavam, e a jornada de fé estava apenas começando. As nuvens pesadas pairavam sobre a praça, refletindo o conflito espiritual que ali se desenrolava. França, sentindo a urgência da presença de Deus, sabia que a batalha estava longe de terminar. A luz penetrante que havia iniciado sua ascensão agora se tornava um campo de batalha entre a esperança e o desespero. Ela viu em seus irmãos e irmãs uma mistura de temor e determinação, como se a própria terra estivesse esperando pela ordem do Senhor. Levante suas vozes, clamou, a paixão ardendo em seu coração. Pois o Senhor dos Exércitos está conosco. A luz não pode ser ofuscada pela sombra, e a verdade prevalecerá sobre a mentira. Ao dizer isso, ela lembrava as palavras de Isaías: levanta-te, brilha, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor é levantada sobre ti. Isaías 61. O eco de suas palavras era como um chamado à ação para os que estavam ao seu redor. As vozes, anteriormente tímidas, começaram a se unir em um coro poderoso, entoando hinos de adoração e súplica. As almas aflitas viam suas esperanças renovadas, e a atmosfera, que antes era sufocante, começou a se transformar. O som das palmas, dos pés dançando, e a adoração fervorosa criavam um espaço sagrado onde a presença de Deus operava. Entretanto, a sombra ameaçadora não havia se dispersado. Vestida de escuridão avassaladora, parecia crescer à medida que multiplicava suas mentiras. O homem de vestes escuras, agora envolto em uma aura quase sobrenatural, gritou: vocês fracas! Vocês acham que podem vencer o medo e a dor com palavras vazias? Qualquer que seja a fé que professam, olhem ao redor. A realidade é inegável. Mas França, determinada, sentiu a influência da unção sobre sua vida. É verdade que enfrentamos uma grande miséria. Mas como lemos em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos ver a vitória com nossos olhos, mas pela fé, sabemos que ela já foi proclamada. A multidão respondeu com um grito de esperança, um clamor que se erguia como um sacrifício a Deus. Enquanto isso, uma figura solene surgiu entre eles, a mulher com um semblante de dor. Ela estava visivelmente marcada pela provação, mas seus olhos agora refletiam uma centelha de fé renovada. Se o Senhor não me abandonar, também não abandonarei minha fé, declarou ela, suas palavras como penas de um pássaro que tentava voar acima da tempestade. França avançou em direção à mulher, tocando-a como um gesto de empatia. Unamo-nos em oração. Creiam que a mão do Senhor está se estendendo agora sobre nós. Com fé, vamos clamar por sua intervenção.
Elas se juntaram, de mãos dadas, e a multidão se uniu a elas. A oração se tornou um clamor coletivo, e a presença de Deus encheu a praça como uma torrente de luz. De repente, em um instante que parecia transcendental, um clarão ofuscante alumiou o céu. A sombra, que antes dominava a cena, hesitou e começou a recuar. Um murmúrio de incredulidade e esperança ecoou entre o povo. Havia poder no nome de Jesus, e cada alma ali sentia sua força renovada. Mas, à medida que a luz expandia, a voz daquele ser nefasto gritou ainda mais forte: vocês ainda não percebem. Esta não é a batalha que vocês pensavam. O verdadeiro confronto se aproxima, e o véu que separa o céu da terra está prestes a ser rasgado. As palavras carregavam uma advertência de que tempos desafiadores ainda estavam por vir. França sentiu um arrepio em sua espinha. A revelação da luta era apenas o começo. Uma certeza crescente envolveu a transformação que Deus prometia não seria apenas a libertação do sofrimento imediato, mas uma mudança fundamental que ecoaria em todas as nações. O que a multidão não sabia era que o cenário se preparava para algo que desafiaria as correntes da história, e os próximos dias seriam decisivos para o povo de Deus. Então, enquanto a luz de Deus iluminava a praça, uma nova mensagem sussurrou ao coração de França: através da dor, eu revelarei o que é belo. O que você não vê será a chave para a redenção de muitos. O que essa transformação significava? A magnificência de Deus se aproximava, apesar das sombras que se aproximavam, lançando seus desafios na jornada que ainda estava por vir. França permanecia em pé, os braços erguidos em súplica enquanto as ondas de adoração ao Senhor pulsavam na multidão. O clarão luminoso parecia envolver o espaço, e à medida que a luz se expandia, os olhos de seu espírito se abriram, revelando uma visão que nem mesmo ela podia entender plenamente. O som de cânticos misturava-se ao murmúrio das promessas divinas que se desenrolavam como um pergaminho diante dela. No entanto, não podemos nos deixar levar pela vitória momentânea, disse ela, baixando a voz em um tom quase intimista, como se quisesse assegurar a cada coração que a vitória ainda estava por vir. Como diz o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Precisamos permanecer firmes, pela fé, na comunhão dos nossos irmãos e irmãs. Assim como os profetas enfrentaram adversidades e viram a mão de Deus, nós também seremos fortalecidos. As palavras de França ressoaram como um clamor no coração daqueles que a cercavam. Nos rostos, o medo começava a se dissipar lentamente, e o temor à escuridão se tornava um combustível para a esperança. Contudo, mesmo diante da luz, a voz sombria ainda ecoava, como um grito distante, advertindo-os da batalha que estava por vir. Escutem! Exclamou o homem de vestes escuras. A luz é fugaz, como é sabido, todo arco-íris é precedido por uma tempestade. Vocês acham que esse é o fim? O que se aproxima é nada menos que um teste para cada um de vocês, um teste capaz de separar o trigo do joio. Ele estendeu os braços, como se quisesse absorver toda a luz ao seu redor. França, no entanto, se lembrou de um versículo que segurou firme em seu coração: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ela sentiu a urgência do aviso e, com coragem, voltou-se para a multidão. Irmãos, o que ouvimos é um lembrete da importância de permanecermos vigilantes. A oração continua a ser nossa armadura, a nossa fortaleza. Orem, clamar ao Senhor é o que nos fortalecerá para o que está por vir. A multidão, agora envigorada, começou a orar em uníssono, suas vozes criando uma muralha de adoração que ecoava na praça. Era como se a própria terra estivesse respondendo ao clamor, tremendo sob a pressão da batalha espiritual que se aproximava. Ainda assim, a escuridão se aglomerava como um manto pesado sobre a cidade. Famílias, desapontadas e confusas, começavam a se juntar ao redor da praça, e entre elas, a mulher de semblante amargurado que agora havia se tornado uma figura em meio à multidão. Seu olhar estava fixo em França, como se ela visse algo além, algo que poderia trazer esperança. França, disse a mulher, sua voz se elevando acima do restante, o que devemos esperar? O que está prestes a acontecer? França hesitou por um momento, as palavras de Deus tornando-se pesadas em seu coração. Então, um versículo escapuliu de seus lábios, e o Senhor Deus, em lugar de vos dará o que a carne não pode entender. Isaías 61:3. Precisamos nos preparar para uma transformação. O Senhor nos prometeu que, mesmo na dor, o que Ele revelará será como beleza renascendo das cinzas. Com isso, ela dirigiu os olhares aflitos ao horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam a um passo, quase parecendo sussurrar uma nova advertência. Mas preparem-se, porque a verdadeira transformação não vem sem um preço.
Pode ser que a dor esteja à porta, mas a redenção e a libertação também estão se aproximando. Os murmúrios em meio à multidão cresciam, questionamentos e esperanças se entrelaçando sob a pressão do que estava por vir. França sentiu a carga que pesava sobre seus ombros, mas uma nova luz irradiava de seu interior. Estava disposta a ser a porta-voz do Senhor. Nesse instante, o céu abriu-se uma fenda, e de dentro a luz pulsante começou a explodir em diferentes tons e formas, como quando o próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai. Preparem-se! A revelação do Senhor não tardará em chegar, e o que Ele fará em nós e por meio de nós será magnífico. Sua voz, carregada de fervor, convocou a multidão a permanecer firme, mesmo que as sombras se aproximassem. Assim, o que estava sobre eles não eram apenas trevas, era um prenúncio divino. Uma transformação se aproximava, enquanto o plano soberano de Deus se desdobrava sob uma nova promessa. Esta não é a hora do desespero, mas da espera. Ele está se preparando para fazer algo que a humanidade não pode imaginar. A multidão se calou, em um silêncio reverente. O coração de França palpitava com expectativa. Pela primeira vez após o clamor, sentiu que em breve o céu poderia se rasgar, revelando a glória que estava prestes a cumprir a promessa de Deus. E assim, eles se uniram em oração novamente, determinados a enfrentar o que vier, com a certeza no coração. A redenção estava vez mais próxima do que se poderia imaginar. Enquanto a luz celestial se dissipava lentamente, o murmurinho nas vozes da multidão se tornava um clamor unificado. França, com o coração cheio de esperança, olhou para aqueles rostos marcados pela angústia e determinação. Ela viu nos olhos deles a ansiedade e a expectativa pela mão do Senhor, que se mostrava no horizonte nebuloso. Sabia que as promessas divinas não falhavam e que algo grandioso estava prestes a acontecer. O homem de vestes escuras, com um sorriso irônico, seguiu na escuridão, murmurando palavras de descrença. Vocês realmente acreditam que um milagre virá? Quando as chamas da provação chegaram a vocês, o que farão? Fugirão em medo ou se ajoelharão em desespero? Sua voz ecoou como um eco maligno, reverberando nos corações aflitos que ansiavam por respostas. Mas França não se deixaria abalar. Em um impulso, levantou suas mãos mais uma vez. Não temais, irmãos, pois está escrito: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. O Senhor é a nossa fortaleza e salvação. Uma nova era se aproxima, e as correntes que nos prendem estão prestes a ser quebradas. A multidão, agora incendiada pelas palavras de coragem, sentiu as correntes do medo cederem. O fogo da fé começava a arder mais forte. Em meio a isso, uma jovem, de olhos brilhantes e voz firme, se destacou, perguntando: França, como saberemos que a redenção chegou? O que devemos esperar, além de mais dor? França hesitou, e o peso da responsabilidade a envolveu. Lembrou-se de quando Moisés liderou o povo na travessia do mar, diante da impossibilidade, e como, ao erguer as mãos, as águas se abriram. Ela finalmente falou, sua voz imbuída de uma convicção que só o Espírito poderia fornecer. Assim como o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Êxodo 14:15. Nós também devemos avançar. A marcha da fé e da oração nos levará à terra da promessa. Ouvindo estas palavras, um espírito de unidade começou a invadir a multidão. O som de vozes se entrelaçando em oração e adoração ecoava mais alto do que o murmúrio amargo do medo. Os rostos, antes envolvidos em desespero, agora refletiam ousadia e determinação. Juntos, começaram a marchar em direção ao horizonte carregado de nuvens, como que desafiando as trevas a recuarem. No entanto, no céu, sombras de uma tempestade se acumulavam, como anunciando que a provação não tardaria. França sentiu uma inquietação no seu interior enquanto a luz começava a se apagar, e os ecos de palavras de advertência do homem de vestes escuras ressoavam em sua mente. O teste chegará, o tempo de provação será intenso. Mas sabeis que tem uma promessa atrás disso, exclamou outra voz entre a multidão. Era um homem idoso, que antes estivera calado. Está escrito: se permanecermos firmes até o fim, seremos salvos. Mateus 24:13. O nosso clamor não é em vão. A multidão, agora galvanizada, ardia de uma fé renovada. Porém, enquanto avançavam, uma luz diferente começou a brilhar à distância. Uma visão parecia se formar, e França, com olhos e coração abertos, viu uma árvore cercada de chamas, mas com folhas verdes que nunca se queimavam. A cena a fascinou e também a alarmou. O que é isso, Senhor? Ela sussurrou em seu coração. Naquele momento, um novo entendimento começou a brotar dentro de França.
A transformação prometida não viria sem um ardor, sem um teste. Assim, o Senhor falava a eles, preparando os corações para o que estava por vir. Deus está prestes a revelar a glória que vem após a prova. A árvore ardente, não consumida, representa a esperança, uma nova vida renascendo após a dor. Ela levantou sua voz novamente, dirigindo-se à multidão. O que estamos prestes a testemunhar será além de nossas imaginações. O Senhor preparou um caminho de redenção. Continuemos a orar, a marchar, pois a verdadeira transformação é um presente e um teste do Senhor. Enquanto o grupo se movia mais perto da luz pulsante, uma sensação de expectativa pairava no ar, misturada à tensão da batalha que se aproximava. A verdade estava se revelando, e o plano soberano de Deus estava prestes a entrar em um cumprimento inexplicável. França olhou para o céu, onde um vislumbre de esperança parecia ter despontado. Uma voz suave, como um sussurro, ecoou em seu coração. Aguarde, pois o que vem está além do que os olhos podem ver, e o que eu prometi é imutável. A transformação está mais próxima do que muitos imaginam. E assim, sob a sombra da expectativa, eles avançaram, em um clamor que ressoava através das gerações, sentindo que a nova era de Deus não tardaria. Enquanto França e a multidão caminhavam em direção à luz pulsante, um profundo silêncio tomou conta do ambiente. O clima tenso e as nuvens pesadas pareciam intensificar a atmosfera do que estavam por viver. A terra sob os pés parecia vibrar com expectativa, como um prenúncio da presença divina. De repente, um trovão ecoou, retumbando como se os céus estivessem se abrindo em clamor. A multidão parou, e cada um de seus corações palpitava em uníssono. França sentiu um arrepio na espinha, seu espírito clamava por uma explicação, enquanto olhava para os céus, inquieta. Temamos ao Senhor, pois Ele é poderoso em batalha, ela exclamou, lembrando-se do que estava escrito. O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso na batalha. Salmos 24:8. As palavras saíram como uma explosão de fé, e logo muitos começaram a repetir sua declaração, elevando suas vozes ao céu em adoração. A luz à frente não se movia, permanecia constante, como um farol em meio à tempestade. Mas ao redor da luz, sombras dançavam na penumbra, figuras indistintas que pareciam vigiar a multidão. França discerniu que não eram homens, mas sim criaturas de um reino obscuro, respirando desespero e dúvida em cada passo que se aproximava. Aquilo era um teste, e a batalha espiritual contra os temores poderia se intensificar a qualquer momento. Fiquem firmes! Gritou um líder entre eles, identificado como Elias, um homem de profundo conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus não nos deixa na incerteza. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Sigamos adiante, e não olhemos para o lado. Com essas palavras, encorajados por um novo vigor, começaram a marchar novamente, seus pés pisando forte na terra, em um ritmo que ressoava esperança. Mas logo, essas sombras começaram a se manifestar, tomando formas mais reconhecíveis. Aquilo que antes era um murmúrio silencioso agora se tornava um grito cruel, infundindo medo na multidão. De repente, uma voz ecoou em meio ao tumulto: vocês não passarão. O desespero foi escrito na sua história. Era o homem de vestes escuras, surgindo como um espectro no meio da tempestade, desafiando a convicção da multidão. França, sentindo a pressão da opressão, lembrou das promessas do Senhor, que havia dito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Com coragem, levantou sua voz mais uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E sua declaração, poderosa como o raiar da manhã, causou uma onda de unidade na multidão. Diante disso, as sombras começaram a hesitar, como se a força da fé lhes fizesse perceber a futilidade de sua missão. Mas a tempestade não estava disposta a se acalmar sem um confronto final. Relâmpagos rasgaram o céu, iluminando a cena e revelando uma muralha invisível de proteção ao redor da multidão, um círculo sagrado que parecia pulsar com a presença de Deus. Unam as mãos em oração! Gritou França, e todos fizeram como ela disse, formando um círculo, com seus corações ligados em um só propósito. Quando pronunciaram a oração, um som de reverência irrompeu da terra, e um sinal divino despontou na luz à sua frente. Uma pequena chama se acendeu entre as árvores que cercavam o caminho à luz. Enquanto as faíscas de esperança se alimentavam de suas orações, a luz começa a se expandir. Era um espírito de transformação, como fogo que não consome, mas purifica. Então, houve um ruído ensurdecedor que vinha dos céus, e uma voz ressoou, poderosa e cheia de autoridade: o passado se foi, eis que tudo se faz novo.
2 Coríntios 5:17. França e o povo mal puderam respirar, envolvidos pela promessa vinda do trono celestial. Mas, com este vislumbre de redenção, uma nova consciência começou a surgir em França. Deus está prestes a revelar não apenas a transformação que buscamos, mas algo que transcende nossa compreensão. Enquanto a luz vibrava mais intensamente, ela entendeu que o Senhor não estava apenas respondendo às súplicas, mas que estava preparando uma nova obra, algo que traria não só libertação, mas uma identidade transformada, uma nova aliança. Com a esperança renovada, a multidão se preparava para o que estava por vir. A cena estava montada, e o clamor de transformação se ergueu em um eco profundo, ecoando na eternidade. E assim, sob a sombra da expectativa e do poder divino, uma pergunta pairava no ar, um questionamento a reverberar através dos tempos. O que mais o Senhor está prestes a revelar em sua soberania para aqueles que creem e permanecem firmes em sua palavra? Enquanto a luz pulsante irradiava com maior intensidade, um silêncio reverente tomou conta do coração de cada um presente. A atmosfera estava saturada com a expectativa da revelação, como se o próprio céu se curvasse para ouvir o clamor da multidão. As sombras, que antes pareciam tão malignas, agora hesitavam à medida que a luz divina os confrontava, revelando a fragilidade de suas ameaças. França, com seus olhos fixos na chama primordial que ardia, sentiu um forte impulso em seu espírito, como se uma sabedoria antiga a estava guiando. Estamos prestes a compreender algo profundo, murmurou ela, suas palavras atravessando o círculo unido em oração. Ali, naquela bolha de fé e esperança, poderia haver uma resposta para o que todos buscavam. A voz poderosa que ecoara antes, insistindo na nova criação, parecia agora tornar-se mais clara, mais próxima. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a voz afirmava, ressoando na essência de cada indivíduo. Os murmúrios de temor foram substituídos por um fervor crescente de adoração, como se cada palavra estivesse transbordando da verdade original, escrita nos corações e mentes de cada um deles. E o que significa tudo isso? Indagou um dos jovens, que se mantinha na linha de frente da multidão, suas feições refletindo a luz gloriosa. Estamos sendo esquecidos ou escolhidos? França se voltou para ele, percebendo que a incerteza era uma sombra persistente nas almas ali reunidas. Não somos esquecidos, respondeu ela, fortalecida pela certeza de que o Senhor tinha um plano. Estivemos, por muito tempo, no molde da dor, mas essa nova luz é um convite. É um chamado à transformação. Seus olhos brilharam com uma determinação, evocando a palavra de Deus que prometia cura e restauração. Eu restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Com seus corações inclinados em uma oração fervorosa, a multidão começou a proferir palavras de gratidão e louvor, em uníssono, elevando suas vozes em um hino sagrado. Agradecemos, Senhor, por nos encontrarem neste lugar. Em Ti, nossa dor se torna canção, e nossas cicatrizes se tornam testemunhos. De repente, uma nova visão se manifestou, uma visão que parecia como um manto de luz envolvendo a todos. Os indivíduos começaram a ver um caminho que surgia diante deles, um caminho que não só levava à luz, mas também refletia as promessas que haviam sido feitas aos seus antepassados. Era como se as promessas de Deus estivessem se desdobrando em tempo real. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:05. A voz imponente e serena preencheu o ar ao redor deles, e a luz se intensificou. Todos se sentiram levados a testemunhar uma transformação que não era apenas física, mas espiritual, revelando uma nova identidade em Deus. Mas, entre os louvores, ecos de incerteza ainda se faziam ouvir. As sombras não permaneceram em silêncio. Vocês se desviarão do caminho, como seus ancestrais o fizeram, ressoou a voz sombria novamente. A história se repetirá. França, enfrentando as trevas novamente, percebeu a luta contínua entre luz e trevas. Sabemos que a batalha é do Senhor, exclamou ela, lembrando das palavras escritas nas Escrituras. E a única maneira de sermos vitoriosos é permanecendo fiéis ao que ele revelou. Com seus braços levantados, ela convocou a multidão. Preparem-se, pois Deus não apenas promete, mas cumpre. Estamos prestes a entrar em um novo capítulo da história divina. O fervor da multidão crescia, e a luz ao seu redor tornou-se um baluarte de fé diante das ameaças que tentavam desviar seu foco. Em um momento de quietude, uma nova pergunta pairou. O que o Senhor reserva para nós a seguir? França olhou para a luz, cálice nas mãos e cheio de expectativa. Estava claro que o plano maior de Deus iria se manifestar, revelando não apenas transformação, mas também uma aliança renovada, selada em corações dispostos a crer. E assim, a multidão, unida em um só propósito, aguardava a continuação do desdobrar do soberano desígnio de Deus.
Os ventos da expectativa sopravam com força sobre a praça, enquanto as vozes de adoração se entrelaçavam em um hino poderoso que reverberava no céu. França, ainda apoiada em sua fé, sentia como se cada batida de seu coração ecoasse com a promessa de que algo grandioso estava por vir. A luz que emanava diante deles parecia não ser apenas um espetáculo visível, mas uma manifestação da própria glória de Deus, um sinal de que as correntes do passado estavam prestes a ser quebradas. Mas as trevas não se contentariam em recuar tão facilmente. À medida que a atmosfera se tornava elétrica, um estremecimento percorria os membros da multidão, como uma onda de ansiedade, causada pelas incertezas que ainda persistiam. O homem de vestes escuras, agora mais furioso, disse: "Vocês podem aclamar por transformação, mas os mesmos erros do passado estão no sangue de suas veias. Vocês não escaparão do destino selado." França não se deixou abalar pelas palavras sombrias. Sabia que o verdadeiro poder estava na presença do Senhor, que ia além da opressão e do desespero. Ele nos disse: "Não temas, pois eu fui contigo." Isaías 43:5. O que está por vir é maior do que qualquer sombra do passado. Seu olhar ardia com determinação, e a multidão começou a se unir, motivada por sua resiliência. "Vamos, irmãos!" convocou França. Em vez de olharmos para trás, ergamos nossos olhos para o alto, onde nossa ajuda vem. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, e essa luz que vemos diante de nós é um sinal da sua aliança renovada. À medida que falava, a luz se intensificava, parecendo dançar entre as chamas de adoração que emanavam do povo. Gradualmente, a multidão começou a se mover, seguindo a luz, com França liderando o caminho. Cada passo que davam parecia anular as palavras de medo que ecoavam nas sombras. No entanto, uma nova tensão estava prestes a se revelar. As nuvens escuras acima, que haviam sido apenas uma presença distante, começaram a se aglomerar, formando um véu ameaçador. Enquanto a maré de adoração se intensificava, uma voz ressoou poderosa entre as nuvens: "Vocês se levantaram como um exército de fé, e eu estarei convosco em cada batalha, mas saibam que o teste da sua fé está apenas começando." A multidão ficou em silêncio, seus corações palpitando com a gravidade do que havia sido revelado. França, com o espírito imbuído da certeza divina, adiantou-se: "O Senhor está preparando não apenas um teste, mas uma gloriosa oportunidade de testemunharmos sua fidelidade. Como diz a palavra, muito justo é o Senhor, em seus caminhos é amor e fidelidade." Salmos 25:10. Vamos permanecer firmes, pois ele nos mantém no caminho da prosperidade. As sombras, reconhecendo a força crescente da fé, retorceram-se como se quisessem se despedir. Mas então, com um rugido, um vento gélido soprou sobre a praça, e gritos de pavor começaram a ecoar. Um novo ataque da escuridão se aproximava, uma tempestade espiritual se formava no horizonte. Fiquem alertas. Preparem-se para o que está por vir. Este é o nosso momento de permanecer firmes em oração. Gritou França, enquanto as mãos se levantavam em súplica e os olhos se fechavam, buscando o apoio do Altíssimo. Foi então que o céu, que havia parece estar dividido, começou a se iluminar de uma maneira sobrenatural. Uma cortina de luz auroral apareceu, como se a própria glória de Deus inundasse o espaço, respondendo ao clamor do seu povo. Os rostos, antes perdidos em temor, agora refletiam esperança e determinação diante da presença divina. "Não cairão em tentação", proclamou França, agora mais confiante. "Pois aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Poderoso descansará." Salmos 91:1. Firmemos nosso alicerce, pois a verdade prevalecerá. Enquanto palavras de adoração eram elevadas, o homem de vestes escuras se dirigiu à multidão, rindo. "Suas palavras são meras ilusões. O que vocês veem é apenas parte de um espetáculo. A verdadeira realidade é a desolação que os espera além dessa luz." Mas seus olhos estavam cheios de temor. As vozes das orações unificadas pareciam ressoar em um tom de desafio, e a luz que se erguia acima deles brilhava ainda mais intensamente. A escuridão hesitava, como se a força do clamor de um povo unido fosse um farol rompendo suas correntes. França sabia que o plano do Senhor era maior. Se, de fato, um novo capítulo se aproximava, ele também traria adversidades que exigiriam não apenas fé, mas uma disposição para se manter unidos, para orar e interceder juntos. Estamos prestes a ver a mão do Senhor operar em meio às tribulações. Não apenas nos libertar do sofrimento, mas transformar nossa dor em propósito e testemunho. E assim, na expectativa pulsante do que estava por vir, uma nova promessa se somava ao fervor de sua adoração. "O que vocês não veem é mais importante do que tudo isso."
O Senhor está prestes a revelar um novo despertar, e os próximos passos serão decisivos para a história não apenas deste povo, mas de todas as nações. Enquanto a batalha se intensificava, testemunharia a manifestação do plano soberano de Deus. A determinação unida do povo ressoava em militância e adoração, e a promessa de um futuro glorioso aguardava aqueles que permaneceriam firmes. Na adversidade, a verdadeira transformação aconteceria e assim, a história de redenção estava apenas começando.